Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Antes de entrarmos propriamente no sermão, gostaria de citar esse versículo da palavra do nosso Senhor, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 7, diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Você acredita nisso? De verdade? Nós estamos diante de um momento complicado na nossa nação, complicado no mundo como um todo, e como pastor da igreja eu gostaria de dizer algumas breves palavras sobre isso. Essa questão desse vírus, independente da origem, independente da intenção que há por detrás disso, nós devemos nos ater aos fatos, e os fatos mostram que tem havido muitas mortes e que isso está se aproximando de nós. Então é fato que é algo muito sério e nós temos que tratar com a devida seriedade. Isso mostra para nós o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos impotentes diante de situações como essa e tantas outras. Nós somos impotentes. A Bíblia deixa bem claro que nós somos como uma flor que nasce, cresce, logo murcha, desaparece. A Bíblia insiste em demonstrar que somos fracos para sustentar que nós então dependemos totalmente do Senhor. Com respeito aqui à nossa igreja, às nossas atividades, nós temos conversado bastante sobre isso, estamos atentos sobre isso. Nunca conversei tanto sobre algo como foi nessa semana passada. Bastante, tenho contato com pastores do Brasil inteiro e até alguns de fora, e então nós estamos atentos quanto a isso, tomamos algumas precauções. Você viu aí o álcool gel, não preciso ficar repetindo aqui as providências que cada um tem que tomar. Difícil, não? Muito difícil a gente lembrar que não pode ficar passando mão no rosto, que não pode ficar dando abraço. É difícil demais isso, é muito complicado. Mas eu quero dizer que da nossa parte nós estamos atentos a tudo isso, e conforme for o andamento desta semana, segundo o que estão dizendo a maioria dos especialistas, esse vírus vai se fortalecer no nosso país nas próximas semanas. Algumas escolas já estão marcando dias, sem ser essa semana agora, na outra já cancelaram a aula. Então, se for necessário, para o próximo final de semana nós iremos cancelar as programações da igreja, se for necessário. Então você esteja atento, você observe no site da nossa igreja, na página do Facebook, no WhatsApp a gente vai dar informações quando chegar a hora certa, sem criar alarde, sem criar sensacionalismo, mas também sem ser imprudentes quanto a essa questão. Uma frase do A.W. Tozer diz assim: o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. É hora de lembrarmos quem somos. Nós somos cristãos, nós somos discípulos do Senhor, nós somos um povo crente,
aqueles que creem que existe um Deus Criador. Nós somos aqueles que sabemos pelas Escrituras que essa vida aqui é passageira. Aguardamos novo céu, nova terra, nossa pátria celestial, que aqui, por mais que vivamos, ainda será pouco. A vida eterna ainda está nos aguardando. É hora sim de tomarmos precauções, mas é hora de lembrarmos da nossa fé. Cremos no Senhor, e independente do que acontecer, estaremos para sempre com o Senhor. Então, sejamos também aqueles que, ao invés de ficarem medrosos, de ficarem murmurando, que tenhamos uma palavra de fé para as pessoas que encontrarmos. Você convive com muitas pessoas que estão assustadas, pessoas que estão alarmadas, e você acredita em Deus. Então transmita uma palavra de fé, aproveite a oportunidade para evangelizar, para falar de Deus, para falar da vida eterna. Quero, por fim, como pastor, estar convocando toda a igreja para um período de oração e jejum. Durante esta semana e nas que virão, enquanto durar esse tempo, lembre-se de intensificar as suas orações. Junte-se com sua família. Esteja orando, esteja intercedendo no seu trabalho, chama as pessoas para orar. Separa ali um tempinho de oração. Esteja também jejuando. O jejum na Bíblia é mostrado como um tempo de busca maior de Deus em meio a situações complicadas e difíceis. É tempo de nos voltarmos para o Senhor. Então, durante essa semana, da forma que você já é acostumado, se você não é, busque orientação. Como que eu faço um jejum? Há várias formas, mas eu convoco a toda a igreja a estar orando e jejuando. E que Deus tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do nosso país, da nossa cidade, desse mundo tão sofrido. Que Deus nos abençoe. Nós oramos no início, depois no final nós vamos orar mais uma vez sobre isso. Mas não vou mudar aquilo que Deus já havia colocado no nosso coração. Então, seguindo na nossa palavra desta série de mensagens sobre o nosso lugar no mundo, a pergunta que temos feito durante esse mês: como podemos descobrir o nosso lugar neste mundo? E temos então observado alguns pontos. Na primeira semana, compreendendo a nossa história, depois enfrentando as dificuldades, e hoje sobre exercer a nossa influência. Por favor, abra sua Bíblia em Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. O texto é um pouco grande, você mantém a sua Bíblia aberta e nós iremos ler apenas no capítulo 1, do verso 1 até o 3, e depois, à medida que formos meditando, nós estaremos lendo o restante. Encontrou Neemias? As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio
e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Que Deus nos abençoe. Queridos, todos nós temos oportunidade de influenciar. E muitas vezes nós fomos influenciados. A questão da influência, ela é inevitável. Nós tomamos muitas decisões baseados naquilo que nós observamos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós aceitamos. Nós observamos como, por exemplo, as pessoas se vestem, e então as empresas, aqueles que promovem a moda, utilizam da influência que tem, e nós vamos seguindo isso. Nós seguimos as tendências que nos são apresentadas. Isso é influência. A influência é um poder que se exerce para levar determinada situação ou determinadas decisões a um lugar. E quando nós tratamos a respeito de nós como discípulos do Senhor Jesus, nós constantemente também estamos sendo influenciados e estamos influenciando outros. Não ignore, você está influenciando pessoas. Você que é um pai, uma mãe, você está influenciando seus filhos. Você que é filho, que é jovem, que é adolescente, você está influenciando seus amigos, seus colegas. No nosso trabalho, nós influenciamos outras pessoas. Pela maneira com que comportamos, nós estamos demonstrando algo, nós estamos passando uma imagem. Aliás, a nossa própria vida, a nossa própria imagem passa essa mensagem para outras pessoas. Você olha para alguém e, querendo ou não, na sua cabeça você já criou um conceito. Essa pessoa é desse jeito, essa pessoa me parece ser assim. A nossa imagem transmite isso. Agora, muito mais quando nós falamos, muito mais quando nós tomamos determinadas atitudes, podemos influenciar para o bem ou para o mal. Observe o nosso texto, diz que Anani, verso 2, ele vem conversar com Neemias. Quando Neemias está narrando aqui, ele chama esse Anani de um dos irmãos dele. Isso não significa necessariamente que era um irmão de sangue, poderia ser ou não, mas esse termo é muito apresentado aqui a respeito dos compatriotas, dos patrícios, daqueles que são do mesmo povo. Então consideramos todos, por exemplo, todos os brasileiros como nossos irmãos. Somos do mesmo país, da mesma nacionalidade. Então, independente disso, Neemias tem esse encontro com alguns judeus, e esse Anani passa um relatório para ele. Ele pergunta sobre como estão os judeus que escaparam e foram levados para o exílio. Como é que está? Olha, como é que está o nosso pessoal lá, aqueles que escaparam, que estão ali em Jerusalém? Como que está a nossa cidade, a nossa terra natal? Então, a notícia que ele recebe é uma notícia muito negativa. Verso 3, ele diz que aqueles que foram levados, aqueles que não foram levados para o exílio, ou seja, aqueles que escaparam, aqueles que estão lá em Jerusalém,
eles estão passando por miséria e desprezo. Os muros da cidade estão derribados, as portas queimadas, era uma situação caótica. O relatório que Neemias recebe é um relatório muito negativo. E talvez seja esse relatório negativo que serviu aqui como um estopim, como um gatilho para despertar a vida daquele homem. Verso de número 4 diz assim, que Neemias assentou-se e chorou, lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso 6, e fez confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido. Veja, a atitude desse homem é impressionante. Ele estava ali no palácio de um rei, servindo como copeiro, um serviço como um escravo. Ele não estava ali como amigo do rei, não estava ali como um assalariado, mas ele estava numa posição confortável. Como copeiro do rei, ele tinha acesso a muitas regalias e uma vida tranquila. Embora se alguém fosse envenenar o rei, ele morria primeiro, né? Mas ao ouvir a história dos seus irmãos, dos seus compatriotas, da sua terra natal, ele se entristece, ele lamenta, ele se assenta, chora. E esse assentar é uma expressão do povo judaico, que é quando realmente eles se colocam numa atitude de profunda tristeza. Eles param, se assentam, choram, e tem outras características que eles fazem, lança cinza sobre a cabeça, veste pano de saco e cinza, e por aí vai. Mas veja, ele por algum tempo se coloca em atitude de oração e jejum. Ele está clamando diante do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Verso 6 diz que ele faz essa confissão dos pecados, é uma oração de arrependimento, e ele diz assim, que fez confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido. Ele se coloca junto daquilo. Ele não fala assim, olha, Senhor, perdoa o pecado lá dos meus irmãos, porque eles pecaram contra ti. Aí ele fala, nós pecamos contra o Senhor. Ele enxerga aqui que Deus poderia mudar aquela história, e ele sabe muito bem que todos os cativeiros, todas as guerras, todo o sofrimento vieram por conta do pecado do povo de Deus. Quando o povo de Deus se afastava do Senhor, vinha perseguições, vinha guerra, vinha sofrimento, vinha escravidão e toda sorte de problemas. Aliás, todos os problemas que acontecem neste mundo é por conta do pecado do ser humano. Desde que Adão e Eva pecaram, entrou o caos na história. E então, por que acontecem essas coisas, pastor? Por conta do pecado nosso. Nós precisamos então pegar o caminho de volta a Deus, nos arrependermos diante do Senhor, para receber dele a restauração. Verso de número 11, ele na sua oração ao Senhor diz assim, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome,
concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e lhe dá mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Veja então que ele está orando a Deus, e agora, em meio à sua oração, ele percebe uma oportunidade de fazer algo para mudar aquela história. Ele percebe que ele tem acesso à presença do rei, e então ele poderia falar ao rei. E então, na sua oração, ele começa orando a Deus, pedindo que Deus desse essa abertura para ele falar com aquele rei. Ele então percebe que ele pode influenciar naquilo. Pergunto: você percebe as suas oportunidades de influenciar? Na sua casa, nos seus familiares, no seu local de trabalho, você percebe oportunidades que você poderia mudar, dependendo do que você falasse, do que você fizesse? Caminhando na nossa história, verso 1 do capítulo 2, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira. Veja, ele se apresenta diante do rei, e quando você dá uma analisada aqui a respeito desse tempo, ele fala lá no início a respeito de quando essa notícia chegou para ele, e agora que ele já está em um tempo diferente, em um mês diferente, e os estudiosos percebem que aqui passou entre 3 a 4 meses, então foi praticamente 4 meses que Neemias está ali em oração, e agora aparece a oportunidade dele falar com o rei. Ele está ali servindo ao rei, e o semblante dele está triste, e o rei, certamente tocado por Deus ali, se dirige a ele. O rei não tinha que conversar com ele, o rei não tinha que falar nada com ele. O rei está ali certamente movido por Deus, por conta da oração que esse povo vem clamando ao Senhor. Então o rei pergunta: olha, por que você está triste? O que está acontecendo? Tristeza do coração. Ele percebe que o cara não está doente, então talvez é algo interno. Verso de número 3: eu lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ele então fala a respeito do motivo da tristeza dele. Veja, Neemias não era um homem rico, não era um homem poderoso, mas ele tinha oportunidade de influenciar. Uma oportunidade que talvez nos faz lembrar da nossa primeira mensagem dessa série, que é a de Esther, também ali como esposa diante de um rei. Agora nós temos aqui um copeiro, um homem simples diante de um rei, e agora ele está tendo essa oportunidade que o próprio Deus estabelece para ele. Veja, versículo de número 4, ele fala, o rei fala a ele: o que me pedes agora? Ou seja, o que você quer me pedir?
O rei abriu totalmente as oportunidades ali diante dele. Olha, o que você deseja? Como disse, não era normal de um rei conversar com o seu copeiro, aquele que simplesmente pegava o copo com o vinho e bebia um pouco antes para ver se não estava envenenado, e depois levava e servia ao rei. Só isso que ele fazia. E o rei conversa, abre um diálogo com ele, e ele mesmo, diante do seu temor, ele enxerga que isso é resposta à oração. E então nós percebemos algo que Deus costuma fazer muito conosco. Quando nós oramos a Deus, muitas das vezes nós somos a própria resposta da oração. Neemias ora ao Senhor, e é Ele quem está ali diante do rei. Muitas vezes nós começamos a olhar situações difíceis e não percebemos que talvez seja nós que Deus deseja usar para trazer a solução para aquilo. Você é alguém que está disponível na mão do Senhor? Você é alguém que deseja ser usado por Deus? Você é alguém que gostaria de ver Deus transformando famílias, transformando vidas, curando, salvando, convertendo? Você já teve essa experiência de Deus tocar no seu coração e você de repente falar de Jesus para alguém e aquela pessoa ser transformada, ser convertida pelo Senhor? Deus já te deu a experiência de conduzir alguém a Cristo através da evangelização? Você já teve respostas de oração quando você orou, intercedeu por alguém e Deus usou de graça e abençoou aquela pessoa e você falou: poxa, que bom. Então observe a coragem deste homem. Verso de número 5, ele fala ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou mercê em tua presença, então eu vou pedir ao Senhor algo. Às vezes nós nos intimidamos diante das pessoas, pelo fato da pessoa ter um cargo superior, pelo fato dela ser patrão e você ser funcionário, pelo fato dela ser mais rica ou mais isso ou mais aquilo. Você tem ali a palavra de Deus no seu coração, e se o Senhor, se o Espírito Santo estiver tocando na sua vida, estiver te instigando a falar algo, não se cale. Não se cale quando Deus desejar usar você, porque olha só a história desse homem. Ele pede o seguinte: primeiro, eu peço então que o Senhor me envie até Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Eu quero que o Senhor me mande lá para a cidade de Jerusalém, porque eu vou reconstruir aquela cidade. Veja, o pedido dele não é pequeno. Ele está ali servindo ao rei e, poxa, será que o rei iria abrir mão dele, deixar ele voltar para lá, para junto dos seus? Ele iria perder ali o seu serviçal? Verso de número 6, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? O texto não menciona a resposta de Neemias, mas diz que o rei
aprovou o envio dele até Judá, a região de Judá. E ele, diz o texto, que ele marcou um determinado, um certo prazo para isso. Neemias não está satisfeito só com isso, verso de número 7, e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governantes da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Ele quer ali a carta de referência, de salvo-conduto. Ele quer ali proteção. Ele não quer apenas que o rei deixe ele ir, ele não quer apenas liberação, me libera aí do meu trabalho, me dá uma, como é que fala no comércio, quando você pega uma licença, né? Me dá uma licença aí de alguns anos que eu vou lá fazer uma visita com meus parentes. Ele quer que o rei dá ali proteção para ele, porque ele vai atravessar território inimigo. E então ele pede essa carta que serviria então de livre passagem para ele por todo aquele território. E mais, verso 8: e peço também carta para eu levar para Asaf, que é o guarda das matas do rei, para que ele me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. Veja, 3 pedidos: liberação para viajar, para ir para aquele lugar, proteção, salvo-conduto do próprio rei para ele, um homem simples, e ainda mais, ele queria todo o material necessário para construir a cidade. O Senhor deixa eu ir, o Senhor me proteja, me dá liberação ali contra todos os inimigos, e ainda o Senhor me dá aí todo o material de construção ali, toda a madeira que vai ser necessário para mim fazer isso. Ele foi audacioso, ele foi corajoso, ele foi ousado aqui na sua petição, mas de forma alguma ele foi mesquinho, ele foi egoísta. Ele não está pedindo para si, ele está pedindo para o reino de Deus. Eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande de pedir coisas para mim mesmo, mas quando é para pedir para a igreja, eu não tenho, eu tenho facilidade, porque não é para mim, é para a igreja, é para a obra do Senhor. E ele está pedindo aqui ao rei para a obra do Senhor. Veja, entenda que quando ele fala a respeito da cidade de Jerusalém, dos seus muros que estão derrubados, as portas da cidade queimada, ali é a representação do povo de Deus. Jerusalém, no Antigo Testamento, é a identificação do povo de Jeová, do povo de Deus. Então, Jerusalém destruída era o símbolo da nação destruída, era o símbolo do Deus de Israel derrotado. Eles tinham essa visão, e o espírito nacionalista deles era muito forte. Aliás, o nosso país é um dos poucos países onde as pessoas falam muito mal dele. Nós brasileiros, nós falamos muito mal do nosso país. Me lembro quando alguns missionários foram nos visitar lá em Rio Verde, Goiás. Eles eram do Senegal, são do Senegal, e ele estava conhecendo o Brasil. Ele é senegalês, e quando ele chegou no Brasil e começando a ver um pouco da nossa cultura, ele ficou assustado com isso, porque ele viu na televisão
o povo fazendo piada com o presidente. E ele falou: mas não pode, está fazendo piada com o presidente, está falando mal do presidente, lá não faz isso, ele é o presidente do país. Aí eu falei: você não conhece o Brasil mesmo, né? Então, quando nós falamos aqui da reconstrução dos muros de Jerusalém, está em jogo aqui a moral daquele povo, a moral daquela nação e o próprio nome do Senhor que nos é apresentado. Então, por isso ele tem essa coragem, por isso ele ora, por isso ele jejua, por isso ele convoca ali aqueles que estão junto dele. Foram praticamente 4 meses, como eu já disse, e aqueles continuam ali com ele e depois vão voltar com ele para lá. E observe o que nos é dito no final desse versículo. Diz que o rei concedeu aquilo porque a boa mão do meu Deus era comigo. Eis a chave aqui. Aquilo foi concedido, e Neemias tem plena convicção disso, de que foi por conta da ação de Deus na vida dele. Você já conquistou algumas coisas na vida? Você já alcançou algumas posições? Talvez você é alguém que já tem uma profissão, talvez você seja um bom profissional, talvez você esteja caminhando bem e desenvolvendo bem na profissão que você exerce. Quem te capacitou para isso? Como que você conseguiu ser um bom profissional? Os méritos são seus? Pastor, foi eu que ralei muito, tive que amargar muitas coisas para chegar onde eu cheguei. Então, será somente por conta do seu esforço e dedicação? Ou seria por conta da bênção de Deus que te levou a ser uma pessoa perseverante, te deu inteligência e te abriu oportunidades para você chegar onde chegou? E assim todas as nossas outras questões. O patrimônio que você tem hoje, as coisas que você já adquiriu até hoje, é fruto somente do seu esforço, seu trabalho, ou da herança que você recebeu? Ou teria em tudo isso também a mão de Deus te levando a tudo isso? E tudo isso, o que você tem e o que você é, está a serviço do que neste mundo? O que você tem, o que você sabe, está a serviço somente seu e da sua família para o bem-estar de vocês mesmos? Ou tudo isso você tem usado para se manterem e para exercerem influência nesse mundo, servindo ao Senhor? Queridos, eu creio e oro para que esse momento que vivemos, dessa pandemia, seja algo apenas passageiro, como realmente foi as que surgiram anterior. Gripe A, gripe suína, ebola e tantas outras coisas. Que em nome de Jesus seja somente algo mais passageiro. Mas na história da humanidade, na história da própria igreja cristã, já houveram muitos momentos difíceis. Quando Simonton veio para o Brasil e iniciou aqui o trabalho presbiteriano,
A nossa igreja é fruto do trabalho desse missionário americano. Quando ele veio para o Brasil estava no auge da epidemia de febre amarela. 1/3 da população praticamente morreu. Ele morreu aos 30 e poucos anos de idade, não me lembro certo. No nosso país aqui, ele contraiu essa doença e veio a falecer. O que eu estou querendo chamar a sua reflexão é que nós precisamos pensar muito bem como estamos vivendo. Se essa série de mensagens está nos chamando a encontrar o nosso lugar no mundo, entenda que nesse mundo estamos de passagem, por breve tempo. Não estamos aqui de férias, num lugar paradisíaco para desfrutar. Estamos aqui a serviço do Rei dos Reis. E poderíamos pegar o gancho aqui com Neemias, que está ali servindo vinho ao rei, mas ele está a serviço do Rei dos Reis. Nós estamos aqui vivendo a nossa vida, desfrutando de tudo aquilo que é possível, e isso é bom. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom, mas lembre-se que você está a serviço do Rei dos Reis. Que nós somos chamados a exercer a nossa influência, a cumprir o nosso papel, a sermos realmente representantes do Rei, cartas vivas do Senhor, o bom perfume de Cristo, embaixadores de Cristo. Concluindo então, queridos, algumas coisas para pensarmos e praticarmos. Primeira coisa que eu observo em Neemias é a sua sensibilidade. Ele era um homem sensível. Ele ouviu as más notícias e se colocou em oração, em jejum, em arrependimento, entendendo que eles precisavam da graça de Deus, que o mal que estava vindo sobre eles era falta de Deus. Você se sensibiliza com o que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo? Recebi alguns vídeos de pessoas, recebi um vídeo de um pastor da Itália, uma situação muito complicada. Recebi um áudio ainda hoje de uma irmã falando de uma igreja na França, onde muitos irmãos morreram. Você se sensibiliza com o que está acontecendo, ou você está apenas com medo? Observe o exemplo desse homem. Ele não está ali pensando na sua própria história, mas ele está se vendo ali numa história maior. Tenho falado isso todo domingo. Abra os seus olhos, alargue a sua visão. O mundo está muito além do seu umbigo. Há uma história maior acontecendo, a história de Deus, na qual nós fazemos parte. Segunda coisa que eu observo neste homem é visão. Ele enxerga as possibilidades, ele vê além, ele vê que há algo que pode ser feito. Terceira questão é a coragem. Coragem de chegar diante do rei, coragem de se ver como aquele que pode exercer influência ali, como aquele que pode ser instrumento, mas que isso iria exigir coragem da parte dele. E realmente conversar, fazer algo, tentar algo exige coragem de nós. Para tentar algo, para falar algo, para exercer influência,
nós teremos que sair da nossa zona de conforto, nós teremos que nos arriscar a receber um não, arriscar a ser passado por tolo às vezes, mas se Deus estiver conosco, nós poderemos sair vitoriosos. Quarta questão que eu observo é a questão do trabalho. Ele agiu, saiu ali daquele lugar onde ele estava, e ele vai para fazer uma grande obra, e o restante do livro é lindo, lindo. Se você ainda não leu Neemias, leia todo o livro, toda a história, leia o final da história. Eu queria ter dito isso na primeira mensagem sobre Esther, né? Leia o restante de Esther para saber a história, eu não falei. Então leia o restante de Neemias para você ver que belo. Ele vai para lá, ele trabalha, pega firme, vem lutas, não foi tudo muito fácil, teve lutas, mas ele manteve firme ali, e a obra foi concluída, Deus foi glorificado. Esta então é a quinta questão que nós observamos, a quinta qualidade dele, a determinação, alguém que resiste às adversidades. Há pessoas que têm boas ideias, há pessoas que percebem as oportunidades, e há pessoas que começam a desenvolver algo, mas ao surgir a primeira divergência, a primeira dificuldade, a pessoa desanima e já desiste. Ah, não, está difícil, vou voltar lá para o Palácio do Rei. Me faz lembrar muito a história desse mesmo povo quando estão saindo do Egito. Estavam ali como escravos, sofrendo, Deus liberta, está levando eles, e no meio do caminho, passando algumas dificuldades, aí eles começam a murmurar: ah, para que você nos trouxe para cá, Moisés? Nós vamos morrer tudo de fome aqui nesse deserto. Quem dera nós estivéssemos lá trabalhando lá, servindo lá, pelo menos lá nós tínhamos comida. Que visão pequena, que murmuração diante do Senhor. Então, queridos, capacidade, necessidade, oportunidade, responsabilidade. Deus te capacita, Deus cria as oportunidades mediante necessidade. Deus não vai te capacitar para algo que não será necessário. Se Deus te capacitou, é porque é necessário que você faça algo. Então seja responsável com isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome. Nós agradecemos por tua santa palavra, pelo exemplo de homens e mulheres que o Senhor tem usado ao longo do tempo. Abençoa, ó Deus, para que também sejamos instrumentos do Senhor. Cada um aqui, dentro da sua realidade, casa, família, trabalho, escola, ó Deus, que possamos exercer influência, falando do Senhor, levando esperança, levando fé a todos aqueles que estão com medo, a todos aqueles que estão preocupados, ansiosos. Eis-nos aqui, usa-nos como instrumentos do Senhor para abençoar essas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Laurêncio, por favor.